infantil que nós não temos tempo para esperar o ano que vem. Precisamos de mais professores, urgente, né? Graças a Deus, Deus tem nos dado a dádiva, né? O privilégio de termos muitas crianças aqui. Filhos são bênção, né? Sabemos que isso é vida, futuro, e precisamos aí aumentar a nossa equipe para trabalhar com as crianças. Então, você que tem aí aptidão, que gosta, por favor, procure o Eduardo, a Marluce, a Nívia, enfim, se apresente para trabalhar, para ajudar com as crianças, né? Pelo menos aí um domingo por mês, mais ou menos, em qualquer faixa etária aí. Nós realmente estamos com uma necessidade na parte infantil, principalmente. Mas a você que tem, que gosta, que entende que Deus tem separado aí esse ministério para compartilhar a palavra do Senhor, para ajudar a ensinar aqui na casa do Senhor, será muito bem-vindo, tá bom? Então, não precisa esperar o ano que vem. Professores infantis aí, você que está percebendo que Deus está lhe chamando para isso, nos ajude. É um apelo que fazemos aí na questão ministerial, tá bom? Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Samuel. Nós vamos retomar, já tem alguns domingos aí, desde que visitamos a história do rei Davi, temos aí pelo menos, acho que 3 semanas, e nós vamos retomar hoje esta série que já está quase acabando, já estamos caminhando aí para o final da vida de Davi, já começando a ver os eventos, os acontecimentos indo ali para a etapa final da sua vida. Em breve iniciaremos outra série, e hoje, quando eu saí da EBD, passei ali no mercado, e aí o Eric veio meio confuso, eu falei assim, nossa, esse pessoal não tem muita noção, né? Já estão aqui vendendo panetone fora da época. E aí a gente olhou e já tinha os panetones ali. Aí eu falei para ele, não está fora da época não, o ano acabou. Já começam as questões ligadas ao Natal. O tempo tem passado cada vez mais rápido, né? E depois do dia 12, de fato, a grande data aí, o que a gente começa a ouvir é a respeito do Natal. E o ano está acabando, mas ainda temos muitas coisas a serem feitas para a honra e glória do Senhor. 2 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 5, nós vamos ver o que se passa na vida do rei Davi. 2 Samuel, capítulo 16, diz o seguinte: Quando o rei Davi chegou a Baurim, um homem do povoado saiu ao seu encontro e começou a amaldiçoá-lo. Era Simei, filho de Gera, do mesmo clã da família de Saul. Atirava pedras contra o rei, seus oficiais e os guerreiros que o cercavam. Saia daqui, assassino, bandido, gritava para Davi. O Senhor lhe está retribuindo por todo o sangue derramado no clã de Saul. Você roubou o trono e agora o Senhor o entregou ao seu filho Absalão. Finalmente está provando do seu próprio remédio, pois é assassino. Então Abisai, filho de Zeruia, disse: Por que este cão morto amaldiçoa meu senhor, o rei? Dê a ordem e eu cortarei a cabeça dele. O rei, porém, disse: Quem pediu a opinião de vocês, filhos de Zeruia? Se o Senhor mandou este homem me amaldiçoar, quem são vocês para questioná-lo? Então Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: Meu próprio filho procura me matar. Não teria este parente de Saul ainda mais motivos para fazer o mesmo? Deixem-no em paz, que ele me amaldiçoe, pois foi o Senhor que o mandou. Talvez o Senhor veja que tenha sido injustiçado e me abençoe por causa dessas maldições de hoje. Assim Davi e seus homens prosseguiram em seu caminho. Simei os seguia pela encosta de um monte próximo, amaldiçoando Davi e atirando pedras e terra contra ele. O rei e todos que o acompanhavam chegaram exaustos ao rio Jordão e por isso descansaram ali.
Então vamos parar aqui. E nós temos visto os acontecimentos na vida do rei Davi. E esse texto ele se passa no meio da revolta provocada pelo seu filho Absalão. Nós já passamos por esses acontecimentos, de modo geral, mas relembrando aqui, Davi tem seríssimos problemas na sua casa. A Bíblia ela é um livro impressionante porque ela não esconde os problemas, os defeitos, os pecados dos seus personagens. Ela não é um livro tendencioso a mostrar apenas o que é bom. Ela registra os fatos dentro dos acertos e dos erros, justamente para que eu e você não precisemos passar por situações semelhantes. Ela mostra o que acontece quando se obedece a Deus, ela mostra o que acontece quando se desobedece a Deus. Ela mostra as consequências, ela mostra como Deus age, ela mostra o que o pecado faz. E a grande questão relativa a Davi é porque Davi foi um homem incrível, Davi foi o rei mais lembrado na história do povo. Essa semana mesmo, vendo um pronunciamento do primeiro-ministro de Israel, ele está ali falando, e Israel vem numa sequência de ações impressionantes ali na guerra, com a questão do terrorismo e tudo mais, e no meio do discurso dele, ele relembra as palavras do rei Davi. E eu vi aquele discurso e falei assim, rapaz, que coisa interessante. E ele diz, como o rei Davi, e aí ele fala um salmo, persegui os inimigos e os encontrei, e ele fala ali um texto relembrando aquilo que Davi havia dito. Estamos falando de uma liderança secular, não é um ambiente de igreja, nos lembrando a importância da vida de Davi na história do povo de Israel. Davi foi o grande rei de Israel, mas a sua família foi uma tragédia. Davi errou de maneiras impressionantes e nós já norteamos aqui, ponteamos muitas das falhas em que Davi cometeu, e nessa fase da vida, Davi tem a tristeza de ver o seu filho, e o texto bíblico mostra todos os erros de Davi para com Absalão, mas o texto bíblico deixa bem claro que Davi amava ao seu filho. O seu filho organiza um grande golpe, o seu filho se aproveita de momentos de fragilidade, e ele toma ali o reino, e Davi precisa fugir. Depois que Davi assume o trono, Davi passa anos em um período de estabilidade, mas o seu filho gera realmente problemas, ele consegue agregar, ele consegue virar a cabeça de boa parte das pessoas, e ele dá um golpe de Estado. E esse texto se situa exatamente no momento em que Davi está fugindo. Davi nos ensina tanto nos erros quanto nos acertos. Davi é o homem segundo o coração de Deus, e a gente tem falado muito sobre isso, porque Davi tinha uma facilidade assustadora em se arrepender. A grande diferença de Davi era em como ele conseguia reconhecer seus próprios erros. E esse texto, essa passagem de Davi, também vai nos mostrar uma qualidade diferenciada de Davi, que surge com muita força no Novo Testamento. Nós temos um momento em que Davi está fugindo e aparece aqui um momento muito triste. Nós temos um personagem chamado Simei, que era da família de Saul. Então, a gente precisa entender e lembrar que quando Saul é ungido rei, a sua família passa a ter uma situação especial no reino. E quando Saul morre, quando a sucessão é trocada, a família de Saul, que vinha e tinha grande prestígio, passa a ser uma família abandonada. Nós estamos falando de alguém que viu e que provavelmente sofria na pele as dores e as tristezas de uma mudança radical de vida. Saul não era mais uma pessoa benquista. Ser parente de Saul, quando você tem um outro rei, é complicado.
E o texto mostra todo o rancor e amargura que ele carregava contra Davi. E nesse momento de fuga, ele aparece, ele consegue ver e ele xinga, ele tem um momento muito desagradável. Davi passa por um momento de humilhação pública terrível. E aí nós vamos perceber que uma outra qualidade, uma outra facilidade que Davi tinha era relacionado a perdão. Quando nós pensamos no homem segundo o coração de Deus, nós pensamos em alguém que exerce de maneira diferenciada algumas coisas que o Senhor deseja. E se tem algo que causa incômodo, é um assunto ou são assuntos ligados a perdão. Ser perdoado é algo extraordinário, mas oferecer perdão é algo complicado. Pedir perdão envolve uma série de questões. Oferecer perdão exige outras coisas. Uma das frases que marcou, e aqueles que estão há mais tempo aqui, conhecem um pouco da história da minha família, e inclusive aqui na igreja, alguns anos atrás, nós até exibimos o documentário que conta a história da minha avó. Inclusive está no YouTube, você encontra com facilidade, chama 40 anos de perdão, que é a história que mostra o relacionamento dos meus avós. Para quem não conhece a história, a minha avó foi abandonada no interior do Maranhão nos anos 50, eu nem lembro qual é a data exata, mas faz muito tempo. A minha mãe era a filha mais velha de 5 irmãos, e o meu avô foi trabalhar na construção de Brasília e nunca mais voltou. Sabe aquela história, aquele mito do cigarro, que diz que foi comprar um cigarro na esquina e nunca mais voltou para casa? Que é a história antiga que tem. Meu avô foi trabalhar como milhares de nordestinos nos anos 50 e 60 saíram de suas cidades para ir trabalhar em Brasília, e muitos não voltaram. Construíram famílias e abandonaram suas famílias no Nordeste. Essa história é uma história incomum em muitas famílias. E o meu avô desapareceu e deixou minha avó com 5 filhos. E o tempo passou e minha avó conseguiu, com a graça de Deus, serva do Senhor, venceu na vida, foi para São Paulo, levou os filhos se desenvolveram, criaram suas famílias, e passados 40 anos, os meus tios encontram o meu avô no interior de Minas Gerais. E aquilo foi um momento, isso foi em 99. Lembro bem, porque isso mexeu muito com a família. E foi toda aquela questão, encontraram o Manuel, encontraram o Manel, e aí tinha aquela coisa, e agora? O que vai acontecer? Como é que será que esse homem está? E aí a conversa entre os primos era, puxa, bem que ele podia estar rico. Porque se ele está rico, tem o que a família tem, herança no meio, vai arrumar a vida de todo mundo. Mas se não tiver rico, não quer nem saber também. Era ali, isso é conversa entre primos, gente, é outra geração. Os primos eram tudo moço, tudo jovem, não tem maturidade. E a questão é que realmente encontraram, e de rico só da graça de Deus, porque Deus teve muita graça na vida do meu avô. Meu avô estava bem adoentado, sozinho, abandonado, e Deus permitiu que os meus tios o encontrassem, e ele literalmente foi salvo pelos filhos 40 anos depois. E a grande questão era, o que é que vai acontecer agora com esse homem? Ele não tinha notícia de mais ninguém, não sabia dos irmãos, não sabia dos pais, nada. E ele retorna ao Piauí, e ali, para espanto da grande maioria das pessoas, a minha avó o recebe de volta. 40 anos depois. E muita gente ficou incomodado. Que absurdo. O que é isso? Que história é essa? Como é que ela permite que esse homem volte assim? E a avó sempre foi muito tranquila com essas coisas. E quando a gente estava gravando o documentário, a avó soltou algumas pérolas, mas ela falou algo sobre o perdão, e ela deixou bem claro que
aquele que quer ser perdoado precisa aprender a perdoar. E essa é a lógica do texto bíblico. O perdão é algo que, de fato, não é opcional na vida daquele que entende que precisa do perdão do Senhor. Deus nos desafia e nos dá perdão. Jesus morre naquela cruz para trazer perdão sobre cada um dos nossos pecados. Ele conhece profundamente as nossas falhas e mesmo assim Ele as perdoa. Mas o que Ele coloca no Novo Testamento, através da vida de Jesus, é que como filhos de Deus, nós temos a necessidade, nós somos obrigados a exercer perdão nas nossas vidas. O perdão para o cristão não é opcional. É obrigatório. Você já parou para pensar nisso? E observando o exemplo dentro da minha própria família, e vendo, e depois, para quem não conhece a história, a avó ainda viveu com meu avô por mais 22 anos. Né? Ficaram separados 40 anos, e depois que ele voltou, eles ainda viveram 22 anos. Inclusive na fase de maior necessidade da minha avó de ter alguém. Minha avó reclamava muito, ela dizia, ela falava que a questão da solidão era muito difícil. E todos os que acompanharam, estiveram e perceberam a bênção que o vô foi, depois que voltou, no sentido de estar com ela, de ser a companhia dela. Ela cuidou do vô até literalmente o último minuto. Então, quando nós paramos para pensar, e aí a gente chega no texto de Davi, a maneira como Davi reage em um momento de exposição pública, em um momento de fragilidade, é muito interessante. Davi é um personagem que foi perseguido por anos por Saul. Davi tem uma história com Saul muito difícil de acreditar. Primeiro porque toda a perseguição de Saul em cima de Davi foi injustiçada, foi injusta, não havia necessidade. Davi nunca tentou ou quis tomar o lugar de Saul. E Saul se enciumou e o perseguiu de maneira absurda. E Davi sempre entregou todas as situações de dificuldade da sua vida diante do Senhor. E Davi teve oportunidades de matar Saul e acabar com aquela perseguição. E não o fez. E ao ser confrontado e humilhado, nós temos até aqui os filhos de Zeruia. E a coragem e o rancor, e a gente tem que lembrar que, queridos, quando o nosso coração está dominado pelo rancor, pela mágoa, pela raiva, pelo ódio, ele perde a racionalidade. Porque Davi era famoso como guerreiro. Davi tinha um exército extraordinário. Davi não estava sozinho. E nós temos um homem aqui que está tão contaminado pelo rancor e pelo ódio que ele não percebeu que a atitude dele era completamente inconsequente. Ele poderia ser morto com facilidade, porque Davi estava com guardas, Davi estava com parte do seu exército. Tanto que um deles se levanta e diz: quem que é esse doido? É só o rei falar e ele morre na hora. E Davi não deixa. Davi é um personagem do Antigo Testamento que entendeu de maneira profunda o significado e a importância de aprender a perdoar. Davi não se vinga. Davi olha e tem algumas frases aqui até diferentes. A gente olha, nossa, olha como Davi considerava as coisas. O perdão é um assunto complexo porque ele envolve uma quebra de orgulho para quem quer, para quem precisa perdoar. Ou até mesmo a questão do sentimento de justiça. E às vezes a gente se afeiçoa, ou a gente se apega tanto àquele sentimento e àquela mágoa,
que perdoar parece muito simples. Imagina, eu vou perdoar e aí? Vai ficar por isso mesmo? Às vezes a gente se apega a esse desejo meio inconsciente de não acabar com as coisas rapidamente. Existem algumas maneiras equivocadas de se oferecer perdão. Existem pessoas que oferecem perdão no sentido condicional. Esse perdão é marcado pela questão, eu lhe perdoo, ou ok, eu faço isso, né? Você está perdoado se você fizer, e aí você coloca a sua condicional. Ou seja, se não houver a contrapartida, não existe perdão. Tem muitas pessoas que falam e tratam essa questão, entendendo que sim, é necessário ter uma contrapartida. Quando nós pensamos na questão do perdão bíblico, do perdão que o Senhor nos oferece, existe uma condicional do perdão divino nas nossas vidas. O perdão divino ele é concedido mediante um item muito importante chamado arrependimento. É necessário que o homem se arrependa. E é o arrependimento, através da ação do próprio Espírito Santo, que vai gerar uma nova vida. Se eu não entendo que eu estou errado, eu não me arrependo. Se eu não me arrependo, eu não mudo. Essa é uma questão que muitas vezes se colocam, mas isso é na esfera divina. Os discípulos, quando estão andando com Jesus e falando sobre isso, lá no Novo Testamento, eles perguntam sobre qual o limite do perdão e o que era necessário fazer, e essa é uma expressão extremamente conhecida. Jesus dá uma conta ali do perdão. Nós não deveríamos perdoar 1, 2 ou 3 vezes, mas 70 vezes 7. E aí aqueles que gostam mais da matemática vão chegar no resultado e dizer, então esse é o número de situações que a gente tem. Depois disso não tem mais o que perdoar, né? Não, a ideia não é o número expresso, mas é o simbolismo que tem a questão com o próprio número 7. É a questão do infinito. Não existe um limite para oferecer perdão. Isso precisa ficar muito claro na vida e na cabeça de cada um aqui. O que o Senhor nos mostra que o novo nascimento, que o agir dele dentro de nós provoca é perdão, porque ele nos perdoa. Na oração, inclusive, famosa do Pai Nosso, fala exatamente sobre isso. Perdoai as nossas dívidas como nós... Como nós perdoamos. Você pode ter opção, você não perdoa, beleza. Já pensou se a ação de Deus se der da mesma maneira na sua vida? Não é um bom negócio a se fazer. Não é um bom contrato a se assinar. Então nós temos o tipo condicional, nós temos o tipo parcial. O que é um perdão parcial? Olha, eu perdoo, mas você não espere que eu esqueça dessas coisas. Já ouviu a expressão, eu perdoo, mas não esqueço? Vamos ser bem sinceros. Um perdão que não traz esquecimento não é um perdão. Na verdade, a grande questão não é o esquecer, de não lembrar de jeito nenhum. É o da ferida que não dói mais. A cicatriz está ali, mas você não sente. É essa a ideia, mais ou menos, quando falamos sobre isso. Quando nós perdoamos e o tempo todo estamos relembrando, a gente não deixa a ferida se curar, cicatrizar nunca. E o outro tipo de perdão é aquele adiado. Olha, eu vou perdoar, mas me dá um tempo. E esse tempo nunca vem. Porque se não houver o entendimento da necessidade do perdão, a ferida não vai fechar e você não vai querer perdoar nunca. A grande realidade é que o perdão é algo fundamental que é ministrado através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Existe um salmo, eu queria convidar você a abrir, o Salmo 40, versículos 1 e 2. E o versículo 12, eu juntei os 3 aqui.
E ele diz o seguinte: coloquei toda a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou num local seguro, pois incontáveis problemas me cercaram e as minhas culpas me alcançaram. Já não consigo ver, mas numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Essa declaração de Davi poderia muito bem ter sido escrita nessa fase da vida, onde ele está fugindo pelo golpe do próprio filho. Mas quando nós vemos essas declarações de Davi, nós começamos a entender por que Davi tinha um coração com a capacidade de perdoar, porque Davi realmente entregava tudo ao Senhor. O perdão ele se torna mais fácil de ser alcançado quando nós entendemos e conseguimos desenvolver na nossa vida realmente o hábito de entregar tudo ao Senhor, de confiar no Senhor, de entender que é Ele quem conduz cada situação. Quando Davi olha para aquele momento terrível, Davi tem um raciocínio diferente do que normalmente nós temos. Davi olha aquela situação e entende que aquela situação foi permitida pelo Senhor. Quando as pessoas se levantam querendo matar aquele homem, Davi olha, não, Deus permitiu que isso acontecesse. É Deus quem está permitindo que ele faça isso. É um comportamento completamente diferente. Davi tem uma noção tão incrível do cuidado de Deus na vida dele, que ele olha para situações difíceis como situações que Deus permitiu que acontecessem. Então, se ele permitiu, é porque Davi precisava passar. O normal é olharmos as situações que nos desagradam e que nos incomodam e nos fazem sofrer e nos revoltarmos contra Deus. Questionando muitas vezes por que Deus permite tanta coisa difícil de acontecer. Davi enxerga as coisas de maneira completamente diferente. Davi conseguiu desenvolver algo incrível que, preste atenção, todo crente precisa aprender a desenvolver. Aliás, não só crente, é algo que para que a sua vida, a coisa funcione melhor, você precisa aprender a desenvolver uma pele mais grossa e um coração mais sensível. Por quê? Queridos, a grande realidade é que a gente vive um mundo muito difícil. Se nós somos ou temos uma personalidade, uma característica em que qualquer coisa nos ofende profundamente, qualquer situação nos gera uma mágoa profunda, a gente tem problema. A gente tem problema porque o que mais acontece na vida são situações contrárias. Nós nos deparamos com pessoas com ofensas todos os dias da semana, em qualquer lugar. E se de fato não entendermos, e nesse aspecto, veja bem, eu estou falando em endurecer a pele, não é o coração. Coração endurecido é coração cheio de mágoa. É a pele. Se qualquer coisa lhe ofende, e às vezes igreja a gente tem muito disso. Qualquer resposta já gera um sentimento ali. Nossa, me deu uma patada no ministério, o meu líder me ofendeu, não me respondeu. Entrei na igreja, o pastor não olhou na minha cara. Não volto mais. Aí é uma pessoa que está longe de ter uma pele mais dura. É uma pessoa que, na verdade, tem uma certa necessidade extra de atenção. Às vezes o pastor não viu. E olha que eu posso dizer que eu já tive 12 graus de miopia. E eu cansei de falar, gente, se eu passar por você e não cumprimentar,
Não tenha dúvida, eu não vi. É literal. Eu fiz a cirurgia corretiva, mas a minha visão não é 100%. Está bem melhor do que foi. Então, não acha que eu sou metido e orgulhoso. Eu posso literalmente não ter visto. Às vezes, a situação de aniversário aqui é engraçado, porque nós temos pessoas que esperam o ano inteiro para o nome ali, para subir aqui. Mas tem gente que no dia que sabe que o nome vai aparecer, não vem, porque não quer vir aqui na frente. É difícil você conseguir agradar todo mundo. E aí, às vezes, a gente ainda tem os problemas de cadastro, de sistema. No domingo que a pessoa vem toda pronta para estar aqui em cima, o nome não aparece na lista. Tem coisa que parece que é o diabo que faz mesmo, né? A pessoa vai lá, a gente não faz nem ideia. Fala assim, rapaz, você está sabendo? Estou, não. É o cadastro, gente, é o cadastro. Né? E então é difícil. Tem gente que acha que é ridículo, que não precisa, e tem gente que espera. É difícil a gente tratar. E, às vezes, numa dessa, de fato, a pessoa magoa. Não prestam atenção em mim nessa igreja. Fiquei doente, nunca ninguém falou comigo. Tá, mas o irmão falou para alguém que estava doente? Não. Uai, eu já falei aqui de púlpito e vou repetir. Nos dons do Espírito não tem adivinhação. Não tem ninguém aqui que tem o dom da adivinhação, para adivinhar o que o irmão precisa, se o irmão não falar. Precisa falar. E a grande realidade é que sim, nós precisamos aprender a desenvolver nas nossas vidas uma pele um pouquinho mais dura, para não ser qualquer espinho que entra, e um coração mais sensível. Davi aprendeu com isso. Davi ouviu os xingamentos, e ao invés de se irar e lá ali vingar e acabar com tudo, Davi deixou literalmente passar. Porque mais para frente o jogo literalmente vira, porque Davi vai conseguir recuperar o reino. Davi se torna rei novamente. E aí é o perigo de quando agimos muito por impulso. Quando a gente acha que as coisas já estão totalmente definidas e não estão. E a gente corre o risco de tomar posição ou de fazer coisas que lá na frente são voltadas contra nós. Simei estava extremamente magoado, ofendeu o rei, achando que o rei estava acabado. Mas o rei voltou a ser rei. Olha o problema que ele tem na vida dele agora. No texto mais para frente, em 2 Samuel capítulo 19, a partir do versículo 16, olha o que acontece. Davi recupera o reino. Aí nós temos o seguinte: Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam outros 1000 benjamitas e também Ziba, supervisor da casa de Saul, com seus 15 filhos, 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei, atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei e lhe disse: que o meu senhor não leve em conta o meu crime e que não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Então Abisai, filho de Zeruia, disse: Simei amaldiçoou o ungido do Senhor, ele deve ser morto. Davi respondeu: que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Acaso se tornaram agora meus acusadores? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel? E o rei prometeu a Simei sob juramento: você não será morto. Olha só que situação. Simei, que aparece no capítulo anterior, tacando pedra, cheio de razão, xingando e mentindo. Porque quando a situação se envolve em questões muito emocionais, a verdade é distorcida. Davi não era responsável pelo sangue de Saul. A mágoa dentro do coração fez com que a verdade fosse modificada, era mentira.
Davi realmente não merecia ouvir aquelas acusações. Passa o tempo e Davi recupera o reino. Olha o problema que Simei agora tem. O rei voltou, eu xinguei o rei, eu vou morrer. O pensamento era esse. Quando agimos com impulsividade, quando não estamos de fato focados e fazendo literalmente o que o Senhor espera de nós, a gente corre o risco de passar por situações assim. E depois ficarmos extremamente constrangidos, sem saber o que fazer, à mercê dos outros. Mas aqui entra a diferença. Davi tem o foco no Senhor. E sabe qual é o sentimento de Davi? Já foi derramado sangue demais. Já morreu muita gente. Não precisa ninguém mais perder a vida. Davi, inclusive, entendia e sabia e tinha consciência. Davi foi um homem que há pouco tempo atrás experimentou o perdão divino. É essa a motivação. Davi é alguém que experimentou a graça de Deus infinitas vezes. E a graça de Deus precisa provocar nos nossos corações o desejo de compartilhar a graça. Se você é alvo da graça de Deus e o seu coração é rancoroso, tem um problema. Quanto mais você experimenta da graça e do perdão divino, mais o seu coração deve sentir a necessidade de compartilhar graça e perdão divino. Se você foi abençoado, e o que nós temos que pensar é, se teve jeito para mim, era assim que Paulo pensava. Eu era o maior dos pecadores. Se Deus pôde perdoar a minha vida, Ele pode perdoar a vida de qualquer um. Se você já experimentou o perdão divino, você precisa entender a necessidade de oferecer perdão. Davi sabe disso. Davi entende exatamente isso. Os dramas na vida de Davi geraram um coração misericordioso. Meu querido, minha querida, as situações da sua vida têm gerado que tipo de coração em você? Pastor, o senhor não sabe o que eu passo, as lutas que eu tenho passado. Mas você precisa entender que você literalmente tem passado as lutas, porque o Senhor tem te sustentado. E essas lutas e dificuldades e decepções, elas precisam gerar em você e em mim não um coração rancoroso, mas um coração grato a Deus pelo sustento diante de coisas tão difíceis. Mas Deus exige essas coisas porque Ele gosta de fazer a gente sofrer. Não! É porque a primeira pessoa a ser beneficiada com o perdão é quem perdoa. Você sabia disso? O maior e primeiro beneficiado de um ato de perdão é você. Porque você é quem abandona o que machuca. É por isso que o Senhor nos deixa tão claro e nos deixa a ordem específica que nós precisamos aprender a perdoar, porque é o nosso coração que ganha. Voltando à história, minha avó podia muito bem se preocupar com o que os outros estavam falando. Mas o que a avó cansou de dizer é que eu é que sei o que eu passo sozinha. Eu lembro dela dizer, falou assim, meu filho, antes de Manuel voltar, eu não dormia à noite, eu ouvia qualquer barulho. Eu via todo mundo que passava na rua. Agora, eu durmo a noite toda, eu não estou nem aí, pode ter o barulho que tiver.
Era na fase de maior necessidade mesmo, de cuidar um do outro. Até nisso, Deus foi maravilhoso com a avó. E uma das coisas que eu tive o privilégio de falar várias vezes, e no aniversário de 90 anos do vô, eu estava com ele, e eu preguei sobre graça. Porque um dos homens mais beneficiados, assim, quando fala no meu avô, a palavra que me vem à mente é graça. Porque pense num homem que foi abençoado, agraciado. Ganhou novamente uma família, foi cuidado até o último dia. Merecia? Não. Não. Às vezes eu via as histórias dos meus tios e minha mãe reunidos e falando do tipo de sofrimento que eles passaram, porque o vô sumiu. E eu que não tenho nada a ver com isso, e na verdade, eu, sendo bem sincero, se o vô não tivesse sumido, meu pai não tinha conhecido minha mãe. Essa é a grande realidade do meu lado da história. Então, eu sou grato, porque se meu avô não some, minha mãe não vai para São Paulo, não conhece meu pai, eu não estou aqui. Né? Então, Deus tem o controle de tudo. Mas tinha hora que a gente ficava revoltado. Rapaz... E mesmo assim, a alegria e saber que o perdão foi verdadeiro, inclusive dos filhos. Cansei de ver minha mãe chorar no dia dos pais, porque não sabia do pai dela. E minha mãe sofreu. Mas houve perdão. Quem é que foi libertado? Quem perdoou. Se existem questões na sua vida que estão lhe tirando literalmente o sono, saiba que o primeiro beneficiado do perdão vai ser você. Você vai ser o primeiro a poder dormir literalmente de maneira tranquila. E sabe o que a graça faz e por que que Davi conseguiu perdoar? E isso é algo que a gente precisa aprender. Davi olhou para o agressor e considerou quem ele era. Nem sempre a gente para pensar em tudo o que está acontecendo, e aí é algo para a gente aprender até a trabalhar e lidar com as coisas. Isso eu aprendi, ouvi, que nós precisamos aprender a olhar de onde de fato vem a crítica e se você deve ou não considerá-la. Entender qual é o tipo, quem são as pessoas, o que é que está acontecendo, qual é o histórico. Às vezes nós estamos no meio, literalmente, de uma cadeia de eventos e não sabemos. Todo mundo aqui tem o seu dia ruim, passou por determinada situação e o outro não faz ideia. Às vezes acontece, fulano chegou em casa mal-humorado, discutiu com a mulher brigou com o filho ficou zangado, chutou o gato saiu de casa e foi morder o bicho lá no outro quintal. Aí você zanga com o gato. E tem toda uma cadeia de acontecimentos que vem lá atrás. Você não sabe o tipo de situação que aquele que tem te ofendido tem vivenciado. Você não sabe o tipo de drama que as pessoas que estão nesse momento te perseguindo têm passado. Mas eu não tenho nada a ver com isso, pastor. Não tem mesmo. Mas muitas vezes, quando nós olhamos um pouco além dos acontecimentos, a gente entende, inclusive, que aquelas pessoas ou aquela pessoa pode e deve estar precisando urgentemente da ajuda do Senhor. Ao invés de se irritar, se frustrar, aprenda a observar os contextos. Porque às vezes a gente se ofende ou dá vazão para coisas muito pequenas. Eu lembro de uma história de um casal muito querido, já contei algumas vezes. Eles viajavam muito, e aí um dia ela chegou, ela era uma moça muito alta, o marido dela baixinho, e a gente brincava muito sobre a diferença deles. E ele muito tranquilo, ela muito bonita. E aí ela chegou e falou assim, esse aí não se importa, não tem ciúme não, tá nem aí, a gente foi pro hotel tal... E aí tinha um pessoal lá, e o rapaz lá mexeu, falou comigo lá, e ele nem aí. Aí a gente olhou para ele e falou assim, como assim, rapaz, você não se importa? Aí ele olhou e falou para mim assim, Ramon,
O rapaz que ela está falando tinha um apelido de Caveirinha. Você acha que eu vou me preocupar com alguém que tem apelido de Caveirinha? Às vezes a gente dá muito ouvido para os caveirinhas da nossa vida. De fato, não existe nenhuma preocupação. Ele fala assim, não tem risco nenhum. Era o Caveirinha. E às vezes a gente olha e fica desesperado, o Caveirinha vai tomar tudo que eu tenho. Não vai. Não vai. Presta atenção, né? Observe bem, entenda de onde vem, aprenda a entender os contextos. Gostou, né? Aprenda a entender os contextos e você vai perceber que algumas coisas não são tão terríveis assim. Ou alguns que você hoje aprendeu e odeia, você vai perceber a necessidade que eles têm de encontrar ao Senhor. Lucas 23, 34. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. Você já parou para pensar na profundidade da frase dita por Jesus, e não só por Jesus, por Estevão? Jesus está destruído na cruz. Jesus sofreu, Jesus foi martirizado, e uma das últimas frases que Jesus fala, perdoa, porque não sabem o que fazem. E quando Jesus fala isso, Jesus está fazendo exatamente esse exercício. Aqueles homens sabiam que realmente estavam matando o Filho de Deus? Não. Quando os fariseus separam Estevão e o julgam e o apedrejam, eles estão, e ali é o primeiro capítulo em que Paulo aparece, eles têm plena convicção de que o que estão fazendo é correto. Eles não têm a dimensão exata do que é que estão fazendo. Tanto Jesus quanto Estevão, eles olham e dizem, perdoa, porque não sabem o que fazem. Talvez você e eu precisemos aprender a falar essa frase algumas vezes a mais. Precisamos aprender a olhar as injustiças e as coisas que acontecem e a orar mais repetidamente. Perdoa, porque não sabem o que fazem. Essa história de Davi nos lembra e nos mostra a necessidade de termos um coração quebrantado. Davi tinha. E eu não tenho dúvida que algo que fez o coração de Davi se quebrantar ainda mais foi o que ele experimentou da graça de Deus. A grande dificuldade para perdoarmos é provavelmente o fato de não nos sentirmos perdoados. Uma das coisas que tem marcado no discipulado, eu tenho estudado e mando as fotos durante a semana. Quando temos visto os livros e passados por vários assuntos, e a gente tem ali estudado, inclusive, sobre casamento, criação de filhos, sobre experiências. E é impressionante que a grande realidade é que aquilo que nós, de modo geral, fazemos nas nossas casas, com as nossas famílias, é repetirmos aquilo que aprendemos. A grande realidade é que nós fazemos com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos maridos, aquilo que nós aprendemos consciente ou inconscientemente. E muitas vezes nós estamos repetindo processos errados.
E muitas vezes nós temos, infelizmente, famílias e pessoas que passam a vida inteira sem ouvir uma frase, eu te amo, do pai, da mãe, do marido. E aquilo causa uma dor muito grande, mas provavelmente esse pai, essa mãe, essa esposa, esse marido, cresceu sem ouvir isso. Porque nós repetimos os comportamentos que nós aprendemos. E é nesse sentido que a graça do Senhor quebra essa cadeia. Se temos dificuldade em perdoar, é porque provavelmente temos dificuldade em nos sentir perdoados. É por isso que a Bíblia fala de nos tornarmos uma nova criatura. Se você tem dificuldade de se sentir perdoado, se você não acredita que existe perdão para aquilo que você fez a vida inteira, saiba que existe algo chamado graça de Deus. E a graça de Deus, da mesma maneira que nos perdoa, nos proporciona a oferecer perdão aos outros. E se eu cresci sem ter e receber o que deveria no sentido de afeto, a graça de Deus faz com que eu possa passar isso para os outros e quebrar o ciclo que foi feito errado. Eu já falei aqui algumas vezes, e é verdade, algumas pessoas às vezes ficam constrangidas quando vem, cumprimenta a pessoa que está do seu lado, dá um abraço, e alguns ficam assim, que coisa chata. Tem gente que só é abraçado aqui. Passa a semana inteira e não recebe um abraço. Passa a semana inteira e não tem gesto de afeto. E se a gente aqui não mandar fazer, vai passar mais uma semana sem ter. Tem gente que só ouve seja bem-vindo na igreja, sabia? Tem gente que passa a semana inteira com a sensação de estar no lugar errado, que ninguém quer, que ninguém se importa. A graça do Senhor tem o poder de quebrar essas cadeias, de transformar as nossas vidas, de fazer com que mesmo sem ter recebido, possamos oferecer, porque o Senhor nos deu. Então que assim como Davi, cada um aqui entenda a necessidade de ofertar perdão ao outro. Que entenda a necessidade de oferecer a graça de Deus na vida daqueles que precisam. Amém? Feche os seus olhos. Santo Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, por um exemplo tão precioso no meio da vida de Davi. Mesmo no momento de crise, mesmo no momento de dificuldade, Davi conseguiu olhar para o Senhor. E agora nós nos colocamos em oração. Pai, o Senhor conhece cada coração aqui. Tu sabes o que cada um tem passado, tu sabes o que cada um tem sentido. E nós clamamos a tua misericórdia para que o teu Santo Espírito nos ajude como servos do Senhor a oferecer aquilo que tanto precisamos, que é oferecer perdão. Pai, eu coloco agora, nesse momento, cada coração que está ouvindo. Pai, se existem mágoas, frustrações, tristezas, se temos nutrido sentimentos que não lhe agradam contra outras pessoas, quebranta os nossos corações. Nos mostra a necessidade de entendermos ajuda-nos a literalmente endurecer a nossa pele,
Ajuda-nos a termos controle sobre as emoções e aprender a discernir. Pai, que não sejamos tão sensíveis no sentido da ofensa. Possamos receber pedradas, sim, mas que o nosso coração esteja sempre à disposição de oferecer perdão. Pai, se existem pessoas aqui esta noite que ainda não experimentaram do teu perdão, que não sentiram da tua graça, que o teu Santo Espírito traga o quebrantamento necessário. Que cada um entenda e acredite na possibilidade de uma nova vida, através do sangue do teu Filho Jesus. Fala conosco, continua tocando os nossos corações. Assim nós oramos, agradecidos pela tua santa presença, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.